Em 1843, Ada Lovelace dormia e acordava pensando em máquinas. A Ada foi uma moça inglesa, de família respeitável ali no círculo londrino, filha do famoso poeta Lord Byron. Ela, no entanto, nunca conheceu o pai, porque a mãe se separou dele quando Ada ainda era um bebê, porque ele vivia na putaria, né? Tinha vários casos. Há boatos de que ele pegava até a meia-irmã dele. Então, a Lady Byron se separou e, aterrorizada com a ideia da filha seguir os passos do pai e acabar virando poeta, começa a investir em aulas particulares de matemática para a garota, para que ela seguisse o caminho da ciência. Aqui artista não se cria, não. E apesar do esforço da mãe, Ada carregou muito do pai, né? Mesmo sem conhecê-lo. Uma rebeldia, uma vaidade e também uma sensibilidade poética que a fazia ver beleza na matemática. Ainda jovem, a mãe dela leva ela numa viagem, também nesse incentivo, né, para ela seguir, para ela perseguir os estudos, a ciência, leva ela numa viagem pela zona industrial da Inglaterra para a Ada conhecer as novas fábricas, o novo maquinário. E ao contrário do pai, que era um reconhecido ludita, né, que discursava contra as máquinas, né, era a galera que era contra o avanço tecnológico, que protestava contra a implementação dessa automatização do trabalho e que advertia que a tecnologia seria um grande dano para a humanidade, né? Então eles queriam destruir as máquinas, de fato, literalmente destruir as máquinas, e enquanto isso a Ada estava maravilhada, fazendo anotações, tentando entender como aquelas máquinas que faziam tecidos, né, aqueles teares mecânicos funcionavam sozinhos. Mais ou menos nessa época, a Ada Lovelace, numa festa ali da alta sociedade britânica, foi apresentada a um matemático chamado Charles Babbage, né, um viúvo de 41 anos e que estava ali naquela festa expondo quase como uma atração uma máquina na qual ele estava trabalhando, que era a máquina diferencial. Era uma máquina projetada para resolver um tipo específico de equação, né? Agilizar uma. Eu nem me arrisco a explicar que tipo de equação é essa, porque diferente da Ada, eu sou de humanas. Mas enfim, era ali uma supercalculadora, uma máquina gigantesca, ocupava o salão inteiro. E claro que isso fez a Ada ficar super interessada no Babbage, querer ser parceira dele, tentou convencer ele a ser tutor de matemática dela, o que acabou não rolando, mas acabaram se aproximando de fato, trocavam muitas cartas, trocavam muitas ideias, apesar da grande diferença de idade, e alguns anos depois acabaram de fato se tornando colaboradores, porque Babbage tinha uma ideia ainda mais ambiciosa, que era desenvolver uma máquina que fosse capaz de resolver não um ou dois ou três tipos de equação, mas todos os tipos de cálculos possíveis, para você ver que nem matemático tem saco para fazer conta na mão. Então ele pensou numa máquina, numa supercalculadora, que ajudasse a automatizar o processo de fazer todo tipo de cálculo. O problema é que ele não conseguia encontrar apoio para desenvolver essa ideia, né? Então ele precisava de financiamento, ele precisava de parceiros, ele precisava de colaboradores, e as pessoas achavam aquela ideia assim, não vai pegar, isso não vai dar em nada, exceto a Ada, que, enfim, começou a colaborar com ele nesse projeto que ficou conhecido como a máquina analítica. E como essa máquina analítica funcionava? Bem, para fazer os cálculos, era preciso inserir nela um input, né? Inserir ali os dados, as instruções, tudo que ela precisaria para saber qual é o cálculo a ser resolvido. E o Babbage teve essa ideia de substituir um método que ele usava por cartões perfurados. Então eram cartões cheios de buraquinhos, com partes furadas, partes não furadas, que diziam à máquina o que ela deveria fazer.
Parece uma doideira, né? Mas isso já existia inclusive nas máquinas que a Ada conheceu lá no tour que ela fez nas fábricas, né? Os teares mecânicos já funcionavam usando justamente essa ideia dos cartões perfurados que foi criada por um cara chamado Joseph Marie Jacquard, que desenvolveu esse método para que os teares passassem a ser mecânicos e automatizados. Então, esses cartões, né, o furinho permitia com que o ganchinho do tear passasse por ele e puxasse o fio. A disposição dos buraquinhos no cartão dizia como ia ser a trama, como que ia ser esse tecido, né? Então isso permitiu que os teares pudessem criar padrões muito mais complexos, muito mais intricados, belíssimos e muito mais rápido. Então você veja que o sistema binário surgiu na fabricação de tecidos, né? E revolucionou a indústria têxtil inglesa. Os cartões perfurados substituíam em cada tear o trabalho de 2 tecelões. Parte do trabalho da Ada no desenvolvimento da máquina analítica foi criar os códigos, né? Foi criar essa sequência de operações para alimentar a máquina e ela devolver o resultado das operações. Então, o que ela fez foi criar, e isso precisava de dezenas, mais de 70 cartõezinhos perfurados, né? Uma rotina de operações ali, de sequências de cartõezinhos a colocar na máquina. E ela criou toda uma tabela, um diagrama explicando o passo a passo dessas operações. Então, ela estava ali criando o primeiro algoritmo, né? A primeira pessoa a escrever um algoritmo na história. A Ada estava super envolvida com a máquina analítica, passando dias e noites escrevendo as suas notas, tentando resolver equações, mas as suas visões do que aquela máquina podia ser ia muito além do que o Babbage idealizava. Para Ada, calcular era pouco. Ada sonhava com números, com som de cliques, com uma tapeçaria infinita de equações, de histórias, poesias e cores saindo de uma máquina de maravilhosas possibilidades. A Ada sonhava com uma máquina que seria capaz de processar não apenas números, mas todo tipo de símbolo, letras, imagens, notas musicais. Ela acreditava que a máquina que ela estava ajudando a construir ali seria um dia capaz de entender partituras e até mesmo de fazer música. O Walter Isaacson, que é autor do livro The Innovators, que é onde eu aprendi um pouco dessa história da Ada Lovelace, escreveu o seguinte no livro, aqui em tradução livre minha, abre aspas. Este insight se tornaria o conceito central da era digital. Qualquer pedaço de conteúdo, dados ou informação, música, texto, imagem, números, símbolos, sons, vídeos, poderia ser expresso em forma digital e ser manipulado por máquinas. Fecha aspas. Então você veja que numa época de máquinas movidas a vapor e de crianças trabalhando em fábricas em condições precárias, a Ada já estava ali imaginando, com um século de antecedência, o que seria o computador. E hoje eu começo voltando nessa história porque essa máquina que parecia a Ada uma possibilidade maravilhosa, aqui de 2025, o momento em que eu gravo esse episódio, em que quase todas as nossas experiências na internet são mediadas por algoritmos, em que a gente tem a internet invadida por robôs, em que a gente tem uma máquina metida a pintar e fazer poesia e até música, eu venho aqui do futuro para te dizer, Ada, eu não sei se deu bom não. Os sonhos de Ada hoje ganham contornos de distopia, mas será que é esse o final da história? Eu sou a Aline Valek, você está ouvindo Bobagens Imperdíveis. No episódio de hoje, o futuro da internet. A internet está morta. É o que dizem por aí. Eu leio as notícias e parece cada vez mais próxima da realidade a teoria da internet morta, que surgiu ali por volta de 2021, no submundo de fóruns da internet, como uma teoria da conspiração sem pé nem cabeça. Mas, olhando daqui, de 2025, ela parece mais uma profecia,
porque de fato a internet está sendo cada vez menos habitada por criaturas vivas, como eu e você, e cada vez mais por robôs. Em 2025, pela primeira vez, a atividade de robôs na internet é maior do que a atividade humana. São bots controlando perfis, gerando tráfego, gerando texto, gerando imagem, gerando notícia falsa, gerando lixo. Hoje já não dá para saber se por trás de uma interação na internet tem uma pessoa real. A gente está falando com a máquina. A nossa navegação também está sendo guiada pela máquina, porque é o algoritmo que vem como um garçom te trazer na bandeja aquilo que ele acha que você vai gostar de ver. Então, o que você vai ler, o que você vai assistir, os assuntos que você vai comentar, o que você vai comprar, que lugares você vai frequentar, com quem você vai interagir, talvez até com quem você vai transar. Metade da internet é robô e a outra metade está sendo robotizada aos poucos, fazendo tudo no automático. Eu não sei há quanto tempo você está aqui, esse é o momento que eu vou revelar minha idade, porque eu estou na internet há mais de 20 anos. Eu sei, eu não aparento a idade que eu tenho. E se você também está aqui há décadas, talvez você também tenha essa sensação de uma deterioração, como se aquele barzinho descolado que era seu refúgio agora estivesse decadente, com uma clientela esquisita, um monte de golpista circulando entre as mesas, não tem mais o cardápio que você gostava de pedir, as paredes tudo descascado, uns caça-níqueis no canto, cheiro de mijo, propaganda para todo lado. Ai, um dos donos agora é fascista. É triste, já foi o melhor o serviço por aqui, mas a gente continua frequentando. Que outra opção a gente tem? Você conhece o Cory Doctorow? Ele é um jornalista, ativista e escritor canadense, que inclusive é autor de ficção científica. Não por acaso, porque ele presta muita atenção a essas questões de desenvolvimento digital. Inclusive usa isso como pano de fundo de várias de suas histórias. Ainda não li os romances, mas o que ele escreve sobre a internet costuma ter uma visão muito afiada, então eu costumo acompanhar. E foi o Doctorow que cunhou um termo para descrever essa dinâmica de decadência que a gente tem experimentado nessas grandes avenidas da internet por onde a gente trafega diariamente, que é a palavra enshittification. Ou, como eu já tenho visto algumas traduções em português, esmerdalhação ou bostificação. Eu gosto de bostificação, porque é exatamente isso que o nome sugere. Tudo vira uma bosta. É como já diria aquele antigo meme. Mudar para melhor, com certeza, que de que ia mudar melhor, já estava bom. De que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Resumidamente, o conceito é o seguinte, eu vou ler nas palavras do Cory, que postou essa definição num post no seu blog em janeiro de 2023. Abre aspas. É assim que as plataformas morrem. Primeiro, elas são boas com seus usuários, depois abusam dos seus usuários para melhorar as coisas para os seus parceiros comerciais, finalmente abusam desses parceiros comerciais para recuperar todo o valor para si mesmos, então elas morrem. Fecha aspas. Então, é como aquele processo que no início todo app, todo serviço digital é gratuito, então todo mundo começa a usar. E a partir do momento em que todo mundo está preso ali, porque todos meus amigos estão aqui, é muito mais prático, é muito mais conveniente, pronto, você está preso. E ele passa, e a plataforma passa a monetizar isso vendendo a sua atenção para anunciantes. Mas aí fica uma bosta para os anunciantes também, porque a partir do momento que ele só tem esse canal, tá todo mundo lá, então eu preciso anunciar lá, então vai ficando cada vez mais caro e mais difícil de atingir o público também. Então, Cory diz, bostificação é isso, os saldos positivos são primeiro direcionados aos usuários, depois, uma vez que eles estão presos, esses saldos positivos vão para os fornecedores, então, uma vez que eles estão presos, o saldo positivo é entregue aos acionistas e a plataforma se torna uma pilha inútil de merda, das lojas de aplicativo ao Steam, do Facebook ao Twitter, esse é o ciclo de vida da bostificação. É por isso que várias plataformas se transformaram da noite para o dia, de um lugar para onde você ia para ter conexão social, para um lugar onde se espera que você pare de falar uns com os outros e comece a comprar coisas. E esse padrão que a gente começa a ver, essa repetição, na maioria das plataformas e nas plataformas que se tornam as maiores empresas do mundo, mostram que esse não é exatamente um caminho natural ou inevitável. É uma escolha, é parte de um projeto, é parte da visão
dessas pessoas que comandam a internet no mundo de hoje. A internet está morta. E daí? A gente já não viu a morte de outras internets? Quando a gente está aqui há tempo suficiente para ter visto tanta coisa acabar, vem um cansaço, uma preguiça até. Vai ver, a internet não está morta, está apenas cansada. Ou sou eu que estou ficando velha? Porque a gente já viu tanta coisa acabar. Uma internet baseada em texto, por exemplo. Ou uma que demorava horas para uma imagem ser carregada na tela, faixa por faixa, e a gente tinha paciência para esperar. Ou uma em que a gente organizava as nossas leituras pelo Google Reader. Ou a internet em que a nossa identidade era construída pelas comunidades que a gente colecionava no nosso perfil no Orkut, em vez de um número de seguidores que nos coloca em um ranking imaginário como cavalos de corrida competindo uns com os outros. Ou uma em que era possível fazer a tela tremer para chamar a atenção de alguém. Ou a internet em que a gente só tinha 140 caracteres para expressar os nossos pensamentos. A internet parece ser o grande monumento dos nossos tempos, mas esfarela com uma facilidade absurda. Parece que estamos escrevendo essa história em areia. Enquanto escrevemos o final da frase, o início dela parece que já foi apagada pelo vento. Então eu olho para a internet atual e penso com algum otimismo que isso também vai passar. O problema é o que vai ficar no lugar. Algo que eu me dei conta na pesquisa para esse episódio é que são raras as histórias antigas que previram ou que anteciparam o que seria a internet, o que a gente vive hoje como a internet. Mas eu descobri um conto de 1909 que é um bom exemplo. Ele começa assim. Imagine, se puder, uma pequena sala, de forma hexagonal, como a colmeia de uma abelha. Não é iluminada nem por janela nem por lâmpada, mas está repleta de um brilho suave. Não há aberturas para ventilação. Ainda assim o ar é fresco. Não há instrumentos musicais e, no entanto, no momento em que a minha meditação se abre, esta sala vibra com sons melodiosos. Há uma poltrona no centro e, ao seu lado, uma escrivaninha de leitura. Essa é toda a mobília. E na poltrona está sentado um volume de carne envolto em panos. Uma mulher, de cerca de 1,5 metro de altura, com um rosto tão branco quanto um fungo. É a ela que pertence o pequeno quarto. Uma campainha elétrica soou. A mulher tocou o interruptor e a música silenciou. É assim que começa o conto The Machine Stops, ou A Máquina Parou, do autor britânico Edward Morgan Forster, ou E.M. Forster. Lembrando que esse texto foi escrito em 1909, ou seja, cerca de uns 70 anos depois que a Ada Lovelace publica suas notas. E esse é considerado o texto que teria inaugurado a distopia tecnológica. O interessante desse conto é que ele trata de uma sociedade em que as pessoas passam a viver debaixo da terra porque a superfície ficou inabitável, o ar ficou tóxico e as pessoas vivem em cidades subterrâneas, isoladas nessas pequenas células, sendo servidas em tudo pela máquina. Então a máquina provê a comida, cuidados médicos, iluminação, uma temperatura agradável, e é pela máquina que as pessoas se comunicam umas com as outras à distância, porque também o toque é algo considerado primitivo nessa sociedade. As pessoas têm repulsa a se encostar, a chegar perto. Então, as pessoas ficam sozinhas dentro do seu quarto, apertando botões o dia inteiro, recebendo mensagens e dando opiniões através dessa espécie de rede social. O E.M. Forster basicamente previu o tuiteiro. E aí, nesse primeiro trecho, eu queria chamar a atenção só para essa frase. A mulher tocou o interruptor e a música silenciou. Se a gente for ler esse texto com os olhos da época em que ele foi escrito, é um negócio muito doido, porque nessa época o povo estava ouvindo música em gramofone, sabe? Para colocar música tinha que posicionar uma agulha num disco. E nessa cena, ela para a música apertando um botão. O que para nós do século XXI é só mais uma terça-feira, né? É um conto muito visionário, eu recomendo ler inteiro, o link está na descrição, como sempre. Vocês clicam nos links da descrição, eu separo muita coisa para você ler, caso você se interesse em expandir mais algum assunto que eu vi aqui, então depois dá uma olhada.
Pois bem, então outra coisa que o conto antecipa é o próprio conceito de bostificação. A história acompanha esses dois personagens, uma mulher chamada Vashti e um jovem rapaz, que é filho dela, o Kuno. Cada um mora em um hemisfério do planeta, mas eles estão sempre se falando por videochamada, por meio de um dispositivo que é tipo um prato azulado que projeta a imagem da pessoa. E o filho está tentando convencer a mãe a ir visitá-lo, o que ela acha uma loucura, uma perda de tempo. E daí ele responde a ela de uma forma que parece triste. E aí o texto continua da seguinte maneira, abre aspas. Ela não podia ter certeza, né, se era tristeza, pois a máquina não transmitia nuances de expressão. Ela apenas dava uma ideia geral das pessoas, uma ideia que era boa o suficiente para todos os propósitos práticos, Vashti pensava. Uma aura intangível, que foi declarada por uma filosofia ultrapassada como sendo a essência real da interação humana, era corretamente ignorada pela máquina, assim como uma aura intangível da uva era ignorada pelos fabricantes de frutas artificiais. Algo bom o suficiente havia sido aceito há muito tempo pela nossa raça. Fecha aspas. Olha isso. Então, as pessoas simplesmente aceitavam essa versão mais empobrecida da realidade porque era boa o suficiente. Então, aceitavam o que a máquina oferecia a elas. E por ser bom o suficiente, eles chegaram a abrir mão da experiência direta, né, de experimentar diretamente a realidade, da observação direta, de ver por si mesmo as coisas, o mundo. Para quê? Se eles podiam assistir, né, se eles podiam ver através da máquina. É claro que isso tornou essa sociedade, as pessoas desse mundo, prisioneiras. Agora, se elas permanecem assim, se esse conto termina de forma distópica ou não, aí você vai ter que ler para descobrir. Em um ensaio de 1841, Ada Lovelace escreveu o seguinte: o que é a imaginação? É a capacidade de fazer combinações, é trazer coisas, fatos, ideias, conceitos em combinações originais, infinitas, variáveis. Ada Lovelace também escreveu no seu Notes: a máquina analítica não tem pretensão alguma de originar o que quer que seja. Ela pode fazer qualquer coisa que saibamos pedir para que ela execute. Ela é capaz de seguir análises, mas não possui o poder de antecipar quaisquer relações ou verdades analíticas. Em outras palavras, a Ada defendia que a máquina não é capaz de pensar. Ela precisa das nossas instruções para fazer qualquer coisa. Quem tem a capacidade de criar é o ser humano. Essa máquina que você está usando agora para ouvir o podcast, que provavelmente é um computador ou um celular, porque eu acho muito difícil você estar ouvindo de um aparelho de rádio ou de uma vitrola, o que seria muito massa. Mas, enfim, no caso, você está ouvindo minhas palavras pela internet. E para que essa máquina que você está usando agora existisse, foram necessárias inúmeras pessoas de vários lugares ao decorrer mais de um século. Inclusive, é sobre isso que fala esse livro The Innovators, né? É de toda essa jornada que passa por diversos personagens. Então, precisou da Ada Lovelace, precisou de alguém para desenvolver a placa de silício, outra pessoa para desenvolver o microprocessador, um monte de gente para criar um protocolo que faz as máquinas trocarem informação entre si. Precisou de alguém para criar lá o domínio pudim.com.br, colocar a imagem de um pudim, que também é muito importante. Então, cada um colocou uma pecinha nessa máquina. Esse mundo digital que a gente vive foi uma construção coletiva. Precisou de alguém para criar o e-mail. Isso eu não sei se a Ada Lovelace chegou a prever, né? Usar essa máquina não só para calcular, para criar, mas também para se comunicar. E aí a gente precisa avançar um pouco no tempo e ir para 1971. Era uma época de computadores enormes, caríssimos, ocupavam um andar inteiro nos prédios que devia ficar um zumbido elétrico constante. Tinham pouquíssimos no mundo e eram mais usados por pesquisadores no ambiente acadêmico. Tinha um jovem programador chamado Ray Tomlinson que estava trabalhando em uma empresa que foi contratada pelo governo americano para desenvolver a ARPANET, que era parte de um projeto militar.
Bom lembrar que a internet nasce como uma estratégia de guerra. Talvez seja por isso que ela desperte em nós esses sentimentos bélicos, né, quando a gente conecta. Mas ela surge no contexto de defesa, para descentralizar a informação, porque se ela tivesse concentrada em um só lugar, ficaria mais vulnerável, seria mais fácil de destruir. E nessa época o povo estava boladíssimo com ataque nuclear, né? E nesse momento já era possível deixar mensagem para outros usuários, mas eles precisavam acessar o mesmo computador físico, porque esses computadores eram compartilhados, né, usados por vários pesquisadores. Não tinha isso de computador pessoal. Inclusive, quem cresceu aí nos anos 2000, dividindo o mesmo computador com a família inteira, que aliás ele tinha um móvel só para ele, né, com um compartimento para CPU, para as caixinhas de som, para todos os CDzinhos, e a família toda usava, né? Então era mais ou menos assim também nos anos 70. E aí, numa entrevista, o Ray Tomlinson conta o seguinte: o e-mail sempre pareceu algo que qualquer pessoa com conexão de rede desejaria, mas na época havia provavelmente uns 1.000 usuários na ARPANET. Existiam cerca de 20 máquinas, cada uma com 40 ou 50 usuários. É muita gente se você tiver que colocar todos em sua agenda de contatos, mas não tanto quando você pensa no tamanho do mundo como um todo. E o que o Ray conseguiu criar foi um protocolo para que uma mensagem saísse de uma máquina e chegasse em outra. Então, um dia, depois de muito quebrar a cabeça para resolver isso, muitos testes, né? Ele sentou no computador, escreveu ali uma mensagem qualquer, QWRT, testando, 1, 2, 3, mandou e chegou não na mesma máquina, mas na máquina exatamente do lado dele. Não é magia, é tecnologia. Parece um pequeno passo para o e-mail, mas foi um grande passo para a humanidade, porque ali talvez Ray até nem tivesse percebido que estava criando uma ferramenta tão longeva quanto a própria internet. Qualquer serviço que você acessa hoje, você precisa do quê? De um e-mail, né? Quase a sua identidade digital. E foi ele também que definiu o arroba como um símbolo, né? Que a gente usa como endereço de e-mail, também nos nossos perfis na rede social, né? @AlineValek, por exemplo, me siga. E por muito tempo esse foi um tipo de comunicação reservado para poucas pessoas, mas não demorou para escalar de uma forma gigantesca. Então, ali pelos anos 90, quando surge o Hotmail, oferecendo o primeiro serviço grátis de e-mail, o número de usuários subiu para milhões. Hoje, mais da metade da população mundial usa e-mail, mas quase metade dos e-mails que circulam todos os dias hoje são spam. O e-mail também embolsificou bem rápido. Mas em 1995, outra coisa muito importante aconteceu, que mudou os rumos da história da internet: o lançamento do filme Hackers, Piratas de Computador, aquele clássico cyberpunk com Angelina Jolie. They can crack any code and get inside any system. Never send a boy to do a woman's job. Hackers. Tá, esse filme foi uma das coisas importantes que aconteceu esse ano, que foi o ano em que a internet ficou mainstream, foi para a boca do povo, passou a ser usada por um público mais amplo. Sim, isso faz exatamente 30 aninhos. Então, nesse sentido, sim, Hackers foi um marco, porque indica ali um momento em que esse mundo digital também passa a habitar o imaginário das pessoas, né? Alertando aí também para a ameaça do jovem que manja de tecnologia, um bando de punks delinquentes que correm por aí de patins, que invadem sistema como quem faz perseguições alucinantes em meio a prédios de circuitos luminosos. Esse filme tem uma estética, assim, realmente de se tirar o chapéu. Mas, além de Hackers, outra coisa que aconteceu em 1995 e contribuiu para essa popularização insana na internet, que foi quando Bill Gates mandou uma cartinha ali para toda a diretoria da Microsoft falando: gente, a internet é o futuro, precisamos entrar com força na internet. E então
a Microsoft lançou o Internet Explorer, um navegador para competir com o navegador que era líder no mercado no momento, que era o Netscape, e que permitiria que o sistema operacional deles, né, o Windows, permanecesse surfando na onda do momento por muitos e muitos anos. E para completar a lista de coisas que surgiram em 1995, que marcaram esse como momento de popularização da internet, o momento em que a internet deixa de ser algo do ambiente acadêmico, de pesquisa, até mesmo militar, e se torna muito mais comercial, é quando surge o e-commerce, com o lançamento de várias empresas digitais, entre elas a Amazon, fundada pelo hoje bilionário e maligno Jeff Careca Bezos. Então essa máquina se tornava algo que nem nos sonhos mais loucos de Ada Lovelace poderia existir, né? Então, mais do que algo para calcular, mais do que algo para criar, para se conectar com outras pessoas, se tornava também um centro comercial, um lugar de compras, um lugar de consumo. A partir daí, a internet virou um mundo paralelo, onde era possível encontrar de tudo. Encontrar conhecimento, consultar a Wikipédia, encontrar pornografia, encontrar a sua turma, receber bom dia da sua tia, rir de memes, fazer memes, virar meme, fazer um blog, postar no Fotolog, adicionar no Orkut, cutucar no Facebook, fazer perfis fakes, criar a teoria da conspiração, espalhar desinformação, cometer crimes, ver subcelebridades surgirem, ver subcelebridades surtarem, sumirem, deslizar por timelines infinitas, militar por causas sociais, derrubar governo, ver o fascismo voltar, relaxar ouvindo a SMR, estudar com a Garota do Lo-Fi como companhia, publicar textão, publicar livro, apresentar podcast. A internet virou território de realizar sonhos, de inventar quem você quer ser. Entrar na internet para mim sempre foi como fechar os olhos e entrar num outro mundo, onde eu fico suspensa em outro tempo, visitando lugares que não fazem sentido, falando com pessoas que são fantasias. É onde eu posso ser escritora, é onde eu posso me chamar do nome que eu quiser, é onde eu posso navegar por várias línguas, onde eu posso me conectar com pessoas de qualquer lugar do mundo e nunca me sentir sozinha. Entrar na internet já foi um refúgio. Ultimamente é como frequentar um cassino, já percebeu? Cheio de estímulos visuais, gente ganhando, gente perdendo, a ilusão que eu posso controlar os resultados, que eu posso ganhar da máquina. O algoritmo há de me recompensar, desde que meus dedos na tela continuem a fazer girar a roleta. Não é assustador que as redes sociais que frequentamos hoje tenham sido desenhadas e projetadas usando a mesma lógica dos jogos de azar? Bem, isso me leva de volta à história da Ada, não vou sair sem antes concluir. Então, no que é que deu a máquina analítica? Acontece que a máquina analítica idealizada por Babbage nunca foi adiante, ele não consegue financiamento para o projeto, acaba morrendo na pobreza. Os primeiros computadores só passariam a ser desenvolvidos quase um século depois dessa tentativa com a máquina analítica. E já a Ada Lovelace, ela publica as suas anotações com o primeiro algoritmo em 1843, mas depois disso a sua vida desanda, entra numa sequência de escândalos. Ela fica viciada em apostas, talvez acreditando que seu talento para matemática pudesse ser usado ali para desenvolver um modelo matemático para ganhar grandes apostas, mas não, acabou perdendo uma fortuna em corridas de cavalo. E eu fico um pouco assustada quando eu lembro que Ada Lovelace, a primeira pessoa a programar um algoritmo, tenha passado os últimos anos da sua vida viciada em apostas. Ada morre jovem, aos 36 anos, vítima de um câncer uterino, e o seu corpo é sepultado ao lado de Lord Byron, o pai que ela nunca conheceu. Eu comecei a escrever esse episódio como uma eulogia, uma espécie de discurso a fazer no funeral dessa querida. Morre a inesquecível internet. Mas repassando toda essa história, eu fico convencida que a internet não está nem perto de morrer. Sim, talvez uma parte dela, né? Esses cercadinhos dos senhores feudais, do Mark Zuckerberg, do Elon Musk, essa que está sendo tomada de robôs nessas grandes plataformas, porque é o ciclo,
desse modelo predatório, né? Tem uma hora que não tem mais o que espremer para explorar e entra em colapso. Mas a gente tem que parar de achar que Instagram é sinônimo de internet, que rede social é sinônimo de internet. A internet é mais que isso. Então, eu quero terminar esse episódio propondo a gente fazer juntos aqui um breve exercício de imaginação. O que você vê no futuro da internet? Olhando para toda essa história, o que você imagina que ainda vai acontecer? Eu vou deixar aqui as minhas apostas. Me diz o que você acha. Primeira delas, o futuro da internet vai ser mais parecido com o passado, porque a internet nasce da ideia da descentralização e eu acho que vai tender a ela. Então, imagine a internet como uma cidade. Tem lá um centro movimentado, onde ficam os prédios enormes das grandes plataformas, né, um monte de telão com propaganda, você vai segurando a bolsa porque sabe que tem a chance de ser roubada. E afastado dos grandes centros, tem as pequenas comunidades, com as pessoas se reunindo em diferentes arranjos, lugares mais tranquilos, onde as pessoas se conhecem, conseguem estabelecer trocas umas com as outras, dinâmicas com lógicas diferentes, né? Eu, por exemplo, tenho tipo uma pequena vila, uma pousada na beira da estrada da internet, onde eu ofereço um lugar para descansar, ofereço coisas para ler, um espaço para as pessoas se reunirem em volta, trocarem ideias. Eu estou cultivando esse espaço. Eu acho que à medida que vai entrando mais gente na internet, a busca por esses espaços de conexão mais próximos também vai ganhar força. Eu acho que a tendência é sempre a entropia, é o caos. Então, ao invés de uma centralização cada vez maior, na verdade as pessoas vão se espalhar. Conhece a história da Torre de Babel? Eu acho que ele mostra um pouco do que vai ser o futuro da internet. A gente vai ver essas pessoas se espalhando por diferentes lugares, né? As grandes plataformas já são hoje mídia de massa, mas eu acho que não vão deixar de existir. Acho que o futuro ali é idiocracia, não tem jeito. Quem circula por ali vai ser como quem só assiste Globo ou SBT o dia inteiro, né? Vemos isso existe, né? Ok, né? Mas vai viver consumindo lixo de uma forma muito passiva. Eu não acho que adianta esperar o futuro desse centro, né? Porque muito dificilmente a inovação vai vir daí. A configuração mais propícia para a criação é essa diversidade das comunidades, que eu acho que vão se estabelecer como vias alternativas da internet. Uma internet paralela, né? Uma internet underground, como no filme Hackers, Piratas do Computador. O futuro é a gente criar essas comunidades, onde a gente vai, como diz no filme, Welcome to our show! Hack the planet! Hack the planet! ou numa aposta ainda mais ousada. Talvez a internet do futuro vai ser essa máquina que vai nos permitir a comunicação com diferentes realidades, com universos paralelos. Será? Ela já está sendo usada como uma máquina de criar realidades alternativas. Talvez o que a gente tenha hoje não passe de um esboço, um protótipo muito primitivo de uma forma de comunicação, um portal que nos permite entrar em contato com outros mundos, com realidades paralelas à nossa, que nos permite olhar para além do espelho. Até lá, quem sabe a grande virada de chave não seja uma nova tecnologia ainda mais doida, mas a nossa mudança de atitude em relação à tecnologia que nós temos. De a gente passar a entender a internet como uma obra de ficção, onde cada usuário tem o poder de criar uma narrativa, ao postar uma imagem, uma mensagem, ao criar um usuário, um avatar de si mesmo que nunca vai corresponder 100% à realidade. Um futuro em que a gente entre aqui mais cientes de que a gente está em um mundo de fantasia, em que tudo é ficcional. A internet é uma obra de ficção. Então, mais do que nunca vai ser importante lembrar: jamais acredite no narrador. E você, o que você vê no futuro da internet? Para onde você vê a internet indo nos próximos anos? Me conta nos comentários, me marca nas redes sociais ou me conta por e-mail, que é a minha rede social favorita. Você sempre pode me escrever em escreva@alinevalek.com.br. Pode mandar áudio também, vou gostar de ouvir. Então, muito obrigada por ouvir. Vamos continuar a tecer essas conversas e a gente se encontra no próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.